Isabela, querida, vem cá. Como é que põe? Você quer só clicar aqui? Convida aqui para mim, por favor. Não está dando certo. O ambiente amigo. Boa noite. Estamos aqui esperando a Laís. Olá! Oi, Oi, oi. Tá dando para ouvir direitinho? Tá me ouvindo? perfeitamente aqui. Eu tô te De ouvindo, e novo, você? também estou te ouvindo direitinho. Laís, que Que bom. saudade de ver pessoalmente. Igual eu falei Ai, com que as outras lindo. meninas. Eu Que vou... bom, aqui Bom, também. vamos fazer uma pequena apresentação, né, Laís, para quem não Uhum, conhece a gente. Meu nome é Suelena Moraes. Eu sou arquiteta especializada na área de saúde e sócia diretora da Ambiente Amigo, que é especializada em projetos na área de saúde desde 95. E a Laís trabalha com a gente já há bastante tempo, né, Laís? Você entrou lá há bastante tempo. Saiu um pouquinho, que foi uma coisa até bastante interessante, porque você saiu por questões pessoais, depois eu quero que você explique aqui para a gente. E nesse tempo que você ficou fora, você trabalhou muito com consultoria, e agora você voltou e está trabalhando com a gente nessa área também, além de ser designer. Eu queria que você explicasse como que você trabalha, o que é que você faz, para depois a gente falar a respeito da consultoria. bom. Então, eu entrei no escritório Ambiente Amigo, sou formada em design ainda em 2012, quando eu ainda era estagiária. Então, assim, foi fundamental para minha formação profissional, porque o escritório, ele, assim, além de ter ser um local aberto, onde eu tive muitas experiências, os projetos elaborados no ambiente amigo, eles não são só bonitos e funcionais, né? Eles têm um propósito. Cada estratégia é pensada para aquele cliente, para aquele público-alvo. Então, eu me encontrei como profissional porque, além de ajudar as empresas, né, a gente ajuda as pessoas a se sentirem bem Mas naquele você espaço. está sendo muito modesta. Então, fala, você é Então, especializada em quê? Trabalhou com... é, então, eu entrei no ambiente amigo, né, como estagiária em 2012, me formei em design, fiz pós-graduação em gestão estratégica de serviços. Em 2016, eu saí do ambiente amigo e fui participar de um programa, né, do Sebrae, em parceria com o CNPq, para fazer o acompanhamento de pequenas empresas. No meu caso, eu acompanhava as empresas de saúde. Então, foram 3 anos, né, fazendo uma espécie de consultoria para aquelas empresas, avaliando não só a parte do design de ambientes, da arquitetura, como a gente fazia no escritório, mas também marketing, planejamento estratégico, gestão de pessoas. Então, era um programa, né, com tempo determinado. Quando o programa finalizou, eu voltei para o ambiente amigo. Aí eu adorei, né? É assim, é uma coisa que tá... Porque você já era muito boa, voltou melhor ainda. Aí eu Que queria bom. que você explicasse o que é uma consultoria. Porque muitas vezes as pessoas ficam em dúvida o que é uma consultoria, o que diferencia uma consultoria de um projeto. Então explica para a Exatamente. gente. Bom, então, assim, a consultoria são, assim, ajustes, adequações para poder renovar a clínica de acordo com o público. Por exemplo, no escritório, uma das vantagens é que o nosso processo é totalmente online. Então, a gente pode fazer em qualquer lugar do país e a consultoria, diferente do projeto, ela tem a vantagem que não precisa do intermédio, né, de um outro profissional da área para poder desenvolver o projeto. O próprio médico, o próprio profissional da saúde pode mandar as fotos para a gente. A consultoria é feita toda baseada nas fotos e vídeos enviados pelo profissional, onde nós analisamos diversos fatores, né, que nós vamos explicar ao longo da live. E é isso. Eu vou Pode só ser feito. complementar, porque eu percebo que as pessoas ficam bastante em dúvida. Uhum, Quando o cliente tem, porque a gente trabalha com consultórios e clínicas, né? Clínicas exatamente. médicas, odontológicas, veterinárias, mas só nessa área desde 95. Então, se a pessoa tem uma clínica já montada e está percebendo que ela não conseguiu o resultado que ela queria nessa clínica, aparece para a gente essas consultorias, nós já fizemos mais de 4.000. Então, você não teve o resultado. Por quê?
alguma coisa pode estar ali também na decoração ou na arquitetura. Então, nós vamos analisar e dar dicas fáceis, né, de serem implementadas para que a pessoa possa ter o resultado que ela queria. E já um projeto é quando não existe, né, não existe nada. A sala não tem nada ali dentro, ela está aberta, ela está uma tela em branco, e nós vamos ter que projetar tudo. Escolher as cadeiras, projetar os móveis, projetar os painéis. Mas quando a sala já está montada, né, Laís? A pessoa manda uma foto para a gente e a gente vai olhar, em função do perfil de público que a pessoa atende, se aquela cadeira está correta, se aquela mesa está correta, se é o melhor que poderia ter sido, né? Então, para quem que é uma consultoria? Serve para quem? Né? Qual o profissional que poderia se beneficiar com isso? Então, a consultoria, né, no nosso caso, que é o foco do escritório, é para todos os profissionais de saúde. É para quem quer renovar o seu ambiente e também para quem não quer fazer grandes reformas, né, que não demandam, por exemplo, mudança de estrutura, grandes adequações, né. Ela é também para quem quer humanizar a sua clínica, deixar seu ambiente mais confortável, mais aconchegante, e até para aqueles clientes que já fizeram o projeto conosco e precisam dar uma renovada no seu espaço. Porque uma coisa que a gente percebe é que os profissionais de saúde, eles estão sempre atualizados. Vocês estão sempre em congressos, colocando novos serviços, novos tratamentos. E a clínica, o ambiente, às vezes, não acompanha, né, a rapidez com que a clínica evolui. O espaço acaba parando no tempo. Então, para poder demonstrar que você está sempre inovando, sempre melhorando, a consultoria é uma boa opção para dar uma renovada nesse espaço, né? Tem aqui o parecer de um cliente falando que recomenda de olhos fechados, olha. Muitíssimo obrigada pela recomendação. O que eu acho interessante a consultoria é que você consegue grandes resultados com pequenas intervenções, né? E a parte mais difícil da consultoria, não sei se você concorda comigo, Laís, é descobrir quem é o público. Então, é o mais complicado, porque o que a gente percebe nos projetos que chegam prontos, que são os alvos de consultoria, eles chegam prontos e muitas vezes executados e não foi pensado para quem que aquela clínica deveria ter sido projetada. Então, é a parte mais difícil, é você definir quem é esse público, o que esse público gosta. Aí entra aquela parte psicológica de novo, né? Então, assim, é mais idoso, é mais mulheres jovens de tal faixa, mulheres jovens da periferia. Não só isso, saber onde essa pessoa mora e entender o que ela valoriza, né? Se você puder falar um pouquinho mais a respeito do processo da consultoria, como é que ela é feita? Então, a consultoria, ela é exatamente para fazer, alinhar esse objetivo, né, de deixar a sua clínica cada vez mais adequada com o seu público-alvo, com a casa do cliente. Então, o processo funciona, primeiro nós analisamos não só as fotos que vocês mandam, mas também a fachada, a casa do seu cliente. Porque a gente tenta colocar a clínica exatamente como ele vai se sentir bem, como ele vai se sentir confortável. Você quer explicar melhor, Su, por que a gente pede a foto da casa do cliente? Quando nós começamos a fazer consultorias de ajuste, e isso é muito comum, o cliente chega e fala, não, eu quero que, usam até o termo, passa um trator aqui e começa tudo de novo, né? Aí a gente fala, não é para tanto, vamos olhar o que é que você tem e comparar com o que você deveria ter. Se o que você tem e o que você deveria ter é muito distante, está muito destoando, então merece um projeto. A gente fala, olha aqui, essa sala, por exemplo, merece um projeto. Mas muitas vezes não é assim. Então, como que a gente começou a perceber isso, né? Se a gente está aqui em Belo Horizonte e tem um cliente, por exemplo, de Manaus, e a gente tem vários clientes de Manaus. Eu ainda não conheço Manaus, né? Mesmo que conhecesse, que tivesse ido lá como turista. Mas quando a pessoa fala, o meu público é o classe C de Manaus, é o classe D de Manaus, ou classe A de Manaus, como é que a gente iria saber, né? Até porque
é muito regional, as coisas são regionais demais, o Brasil é muito grande. Então, nós desenvolvemos isso, de pedir, mande para a gente endereços dos últimos 20 clientes atendidos pela sua clínica. Pega aí só o endereço, não precisa mandar o nome da pessoa. Nós vamos pesquisar no Street View do Google e vamos entender qual é a estética que essa pessoa valoriza. E é uma questão de respeito, né? Aí você pega um painel com essas casas todas, a pessoa fala, não moro em casa, moro em prédio. Ótimo. Pega um painel com todos esses prédios e você começa a delimitar, dar um contorno para o perfil daquele cliente. Então, você começa a imaginar, se eu for colocar um lustre na sala de espera da clínica, que é justamente para fazer com que fique parecendo a sala de estar do cliente, que lustre que eu vou escolher? Exatamente aquele que a gente escolheria para colocar naquelas casas onde os clientes moram. E uma coisa super gostosa, né, Laís, é quando a pessoa ou o cliente chega na clínica e pergunta, né, de onde que vocês trouxeram esse lustre, ou essa peça, ou essa cor, que eu quero colocar na minha casa. Aqui está sendo perguntado, vocês fazem projeto do zero para uma nova clínica? É até bom a gente explicar, né? Na questão de estética, decoração e marketing também. Então, olha só, a nossa especialização é arquitetura hospitalar. Né? Começamos fazendo hospitais. Só que a gente percebeu que não tinha ninguém fazendo clínica, né? Não tinha ninguém fazendo clínica médica, odontológica, porque é muito diferente, a norma ela é muito para hospitais, você tem que entender muito a norma para puxar o que é para a clínica. Então, sim, a resposta é, nós fazemos a partir do zero, a partir do terreno, dividindo em salas, mas nós pegamos do zero e chegamos até, olha, coloca tal adorno aqui em cima do balcão, porque isso gera valor para o seu cliente. Então, nós fazemos todo esse processo, mas também fazemos por partes, né? Tem pessoas que precisam só da parte de projeto de arquitetura, tem pessoas que precisam só da parte de decoração. A gente faz o que o cliente precisar. Então, o nosso foco é o cliente, né? É essa a questão. Quer completar aqui a respeito? Que eu vi a sua cara aí que você queria falar alguma coisa a respeito da área da cliente. Não, na verdade é isso. A gente tenta, né, se colocar no lugar do cliente para poder fazer o projeto. Então, por isso que a gente pede os endereços para poder conhecer para quem que a gente está projetando, né? Tem uma outra pergunta aqui, Laís, eu vou deixar você responder. Olha, existe um checklist de materiais para enviar a fim de solicitar um orçamento? Fotos, persona, etc. Vou deixar você responder. Então, a gente analisa, né, o perfil do cliente para poder desenvolver esse projeto. Pode ser elaborado junto com o profissional, uma persona para poder identificar exatamente aquele público-alvo, o objetivo que ele quer atingir com aquele projeto. E a gente vai desenvolver esse briefing antes de fazer o projeto, sim. Sim, e essa persona, você não precisa vir com a persona pronta. Nós vamos ajudar você a descobrir. Porque muitas vezes o profissional tem uma dificuldade muito grande nisso. Então, a maneira que a gente achou de resolver de uma maneira mais simples é com esse painel, que é um painel mais estético. Estético, assim, no sentido de qual a estética que aquele cliente valoriza. Então, foi a maneira mais fácil para a gente descobrir junto com você essa persona. Você pode mandar para a gente fotos da sua clínica, ou então um filme, como se fosse um cliente, primeira vez que chega, curioso para conhecer, né? Ele primeiro olha a fachada, depois ele percebe a sala de estar de clientes, depois ele vê o banheiro. Então, você vai filmando isso e mostra para a gente. E nós vamos te pedir esses endereços dos últimos 20 clientes atendidos. As pessoas falam, mas os últimos 20, isso pode ser que não retrate a verdade. Mas olha só, gente. O que a gente tem visto são projetos sendo feitos sem nem se importar com o cliente. Projetos sendo feitos com o estilo que está na moda, com cores que estão na moda, com formas que estão na moda. Então, nós vamos direcionar mais. E se for necessário, teve um cliente, foi até seu cliente, o Ângelo Nicoletti, ele mandou 50. Então, se você tiver mais, né, e o resultado dele foi incrível. Então, assim, se você tiver mais e quiser mandar para a gente, ok. Aqui a pergunta que foi feita, que não especificou bem, se é para uma clínica veterinária, se a gente faz o projeto também. Sim,
A gente já fez mais de 850 projetos de clínicas e consultórios, né? Porque a gente só trabalha para a área de saúde, a gente não faz outro tipo de projeto. E já fizemos mais de 4.000 consultorias. Dessas 4.000 consultorias, em torno de 650, um pouquinho mais, foram de clínicas e de estabelecimentos veterinários. Então, a gente tem bastante conhecimento na veterinária e já fizemos mais de 100 projetos da veterinária. Então, assim, a nossa história, nós começamos fazendo hospitais, depois a gente passou a fazer clínica médica, porque os médicos que estavam nos hospitais gostaram dos projetos e pediram que a gente fizesse. Depois vieram os dentistas com uma linguagem toda diferente, né? Na hora que você chega, ele fala caneta de alta rotação. Você fala, gente, o que é isso? Você quer aprender uma linguagem nova. Então vieram os dentistas. E por último, mas também já há bom tempo, né? Há pelo menos 11 anos, os médicos veterinários. Então, sim, a gente faz e gostamos muito de trabalhar com veterinária, né, Laís? Porque somos gateiras de coração e também adoramos cachorro, né? Não é só porque gato bate tanto o coração que você tem, assim, essa coisa, tanto eu quanto a Laís somos gateiras e lá no escritório a gente tem as pessoas que são assim, olha, não, melhor gato, outro, não, melhor cachorro. Então, não por isso, mas somos clientes também da veterinária e já conversamos com muitos e muitos profissionais da veterinária e muitos clientes da veterinária para desenvolver o projeto de uma maneira, ou e a consultoria, né? De uma maneira que faça você ter um resultado. Inclusive, a arquitetura que a gente trabalha, e a consultoria é feita em cima disso, é arquitetura estratégica. Você falou, você fez especialização em gestão estratégica. Então, o que é uma estratégia? É tomar uma ação para se conseguir um resultado. Né? Se você faz uma ação e vem um resultado que não é o que você queria, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. E as pessoas não percebem que a arquitetura é uma ação importante que vai gerar um resultado. Né? Então, quais as principais estratégias que a gente usa nas consultorias? Sim. Antes de responder a pergunta, eu vou responder a pergunta dele. Ele perguntou se nós somos de BH. Sim, a sede fica em BH, mas a gente pode fazer projeto no Brasil inteiro. A gente trabalha há 16 anos. No início era muito difícil, porque eu saio, no escritório somos 10 profissionais, eu saio muito para dar aula em São Paulo, é claro que nesse momento, né, os cursos presenciais não estão existindo, mas conheço muitos clientes em São Paulo, tanto em curso para médicos e dentistas, quanto em cursos e palestras para veterinários. Então, a gente teve que desenvolver uma maneira de fazer esse projeto à distância, porque isso ficaria inviável, não daria para ir para todos os lados. E os arquitetos especializados, tanto na área de saúde, quanto em marketing, quanto em tudo isso que a gente trabalha, eles não existem, né, para todos os lados. Então, é claro que teria que ter uma maneira de fazer isso, e a gente desenvolveu já tem pelo menos 16 anos. E agora está muito facilitado, né? Com Skype, com Zoom, com tudo isso. Antes a gente fazia de uma maneira até mais difícil de fazer e a gente já mandava. Então, manda tudo detalhado, né, Laís? Até um puxador vai detalhar. É o puxador tal, código tal, da marca tal, que você compra na loja tal, né? Exatamente. E essa questão, até deixar bem claro, essa questão de loja é só para te dar uma referência, não que a gente tenha parceria com nenhuma loja. A gente não trabalha assim. Então, é para te dar uma referência, e se você falar, olha, achei aqui um puxador que ele se parece com esse, é de uma outra loja, ok também, né? Então, assim, a gente vai te dando, porque o que a gente quer é que o resultado fique bem feito. Pode continuar. A Rosimeire está até falando aqui que a gente está fazendo projeto para ela em Goiânia, mas inclusive nas compras a gente está acompanhando. Bom, então em relação à consultoria, né, vamos para a melhor parte, né, as dicas. O que a gente analisa na consultoria? Depois de conhecer bem o cliente, de projetar a estratégia que nós vamos adotar naquele espaço, a primeira coisa que a gente pode olhar no espaço é a organização. A gente analisa pelas fotos que vocês enviam, se aquele ambiente está bem organizado, se tem papel em cima da mesa, igual o Emerson citou na live dele, né? Foi a live sobre o veterinário. O primeiro passo que ele deu para melhorar a clínica dele foi a organização do espaço. Então, com pequenas melhorias, você já consegue ter esse resultado.
É interessante falar que lá na bio do Ambiente Amigo, a gente deixou o link para entrar no YouTube para ver as lives que já foram feitas, porque tem duas que foram lá para a veterinária, né? Uma com um cliente e a outra com a Andrea, que é a nossa especialista lá, que coordena os projetos de veterinário. E é muito interessante assistir. E isso que você está falando é impressionante, porque as pessoas vão acumulando papel em cima da mesa, mesmo o veterinário, né? O médico veterinário, o dentista, o médico mesmo, e não percebe como que isso fica confuso para o cliente. Como é que ele é metódico em um procedimento, quando ele vai fazer uma cirurgia, e tão desorganizado em cima da mesa. Então, é uma das primeiras coisas. Primeira coisa, né? Organizar o espaço. E isso não custa. Essa é a parte gostosa, porque você, quando vê a live do Emerson, você vê que ele gastou praticamente nada. Ele organizou o espaço e lá ele fala, ele triplicou o faturamento da clínica, organizando o espaço. E até mostrou antes e depois, né? Que é interessante. Então, quem quiser conhecer antes e depois, é só entrar em contato com a gente, né? Que a gente mostra. Exatamente. Então, o que a gente olha? Se tem papel em cima da mesa, sugere colocar livros guardados dentro de armário, poucos adornos, né? Também porque a gente quer humanizar o ambiente, mas não quer que fique aquele monte de bibelô juntando poeira, né? Tem que ser coisas que realmente vão agregar valor àquele ambiente. Então, por exemplo, impressora, a gente sugere deixar no início preparado para aquela impressora, não no nível da mesa de atendimento do cliente. Por exemplo, o que mais de organização? Tem coisa que a Fios, gente fala postos, né? Olha, o seu quadro está muito alto, né? Assim, quase sempre a pessoa vai pendurar um quadro na parede e pendura alto demais. Talvez seja uma pessoa muito alta que pendurou, mas as pessoas de estatura mais normal olham para cima para olhar para o quadro. Então, ele não faz parte da decoração. Então, assim, o que a gente faz? Usando todas aquelas ideias que nós trabalhamos de neuroarquitetura, de arquitetura sensorial, de psicologia ambiental, você pega um ambiente que é feito todo de linhas retas, que ele é todo masculino, na hora que você não vai falar, então, olha, a sua mesa é toda reta. Vamos tirar essa mesa e jogar fora, porque ninguém está com dinheiro para jogar fora agora. Então, nós vamos falar, então tá, vamos manter as linhas retas que você já tem e vamos entrar com linhas curvas. Onde? Uma escultura de parede, numa imagem mais suave, num papel de parede mais ondulado, e isso num pendente de bolas, né, de circulares. E isso já faz uma diferença que quantas vezes a gente tem de retorno de o cliente do nosso cliente falar, gente, mas ficou tão gostoso aqui. Uma mudança de cor, a pessoa fala, mas esse ambiente parece que ficou tão grande, tão maior, né? Tem uma pergunta aqui, tem algum case na cidade de Porto Alegre? Em Porto Alegre, nós não temos, eu acho que não me lembro aqui, um case de consultoria, nós temos projeto. Então, nós temos alguns projetos na cidade de Porto Alegre, depois, se você quiser, é só entrar em contato, eu vi você falando que vai entrar em contato, eu te mostro, né? Porque alguns clientes não deixam mostrar, assim, a público, mas deixam mostrar um a um. E uma coisa que a Laís falou lá no início, vários dos nossos clientes deram uma sugestão que eu achei bem interessante, né? Você faz um projeto que nasce perfeito, lindo, todo organizado, todo certinho, com os fios encaixados, porque a gente vai perceber, vai preocupando com esses detalhes todos, e aí passam 1, 2 anos, eles mesmos percebem, mas aqui deu uma desorganizada. Então, alguns clientes, eles pediram para a gente o seguinte, posso te mandar foto a cada ano? E aí, o que você falou, uma consultoria de ajuste em cima de um projeto que foi feito por nós. Mas por quê? Olha, não, sabe aquela flor natural que ficava em cima do seu balcão? Cadê ela? Por que ela saiu? Ah, esqueci, sabe? Deu um trabalho, esqueci. E essas agendas aqui? Porque elas estão espalhadas aqui em cima. Isso não era assim antes. Então, as coisas vão acontecendo no dia a dia, a pessoa não percebe. Então, é bom. E sempre o que a gente pede? Bate foto. Bate foto da sua clínica, marca assim, todo Natal, todo Carnaval, só para você ter uma referência. Eu vou fotografar todos os ambientes da clínica. Porque quando você fotografa, você vê pequenos defeitos que no dia a dia você não vê. Então, quantas vezes, né, Laís, a gente vê fotos
e você sabe que o profissional é super cuidadoso, porque você até conhece a pessoa, mas você vê que na parede está manchada, né? A pessoa encostou, os clientes encostaram a cabeça na parede e deu uma mancha ali. Então, como que ele não percebeu? Porque foi manchando um pouco a cada dia, e aí com isso vai acontecendo e a pessoa não... Oi, eu perdi a conexão. Travou um É, eu pouquinho. acho que deu uma travada, mas não Voltou. sei se todo mundo ouviu, mas o que eu estava falando é que vai sujando aos poucos. Primeiro coloca uma folha de papel, aquela uma folha de papel não incomoda, aí vem a segunda, aí vem mais um pedacinho de coisa. De repente, a pessoa não percebe, e se você fotografar todo ano, muitas vezes você mesmo é capaz de perceber na foto. Até tem muitos dentistas, o que fazem para perceber que a pessoa está precisando fazer um clareamento de dente, por exemplo? Fotografa e mostra para ela. Porque na foto essas coisas aparecem. Na clínica é a mesma coisa. Então, você precisa tomar esse cuidado, né? E quais os resultados que a gente tem tido com os nossos clientes? Você tem aí alguns casos para contar? Tem. Então, nas consultorias, com pequenos ajustes, como, por exemplo, mudar a cor da parede, colocar um quadro adequado com o seu objetivo, né? Que cada clínica tem um objetivo, então cada estratégia é pensada para aquela clínica. Então, você colocando um quadro adequado, colocando os adornos adequados, você consegue humanizar aquele ambiente para que o seu cliente se sinta mais confortável e bem naquele espaço, né? Por exemplo, vamos dar dicas por exemplo, em cada ambiente, o que a gente normalmente a gente sugere. Além da organização do espaço, na recepção e dentro do consultório, próximo à mesa de atendimento, a gente sugere ao cliente colocar também um vaso de flor natural, para poder transmitir esse cuidado, né? Se uma pessoa é capaz de cuidar da sua plantinha, quer dizer que ele também cuida, né? E isso é Da... impressionante, quanto mais delicada a planta, mais resultado ela dá. É por isso que quando a gente coloca na consultoria, olha, coloque aqui uma planta, quando é comum, né? É sempre, aí o cliente fala, não dá para calma de plástico, que dá menos trabalho. Então, assim, não, a resposta é, não dá, porque se fosse uma de plástico, todo mundo tinha resultado, né? Aí você compra e coloca lá de plástico, mas a ideia não é essa. Tanto que em clínicas veterinárias, aí eu sei aqui, tem, depois eu até vou responder aqui para o Felipe, que está fazendo uma pergunta, eu sei, porque já atendi essa quantidade de consultoria, tem veterinários que não concordam, tem veterinários que concordam, mas não vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar só no que o cliente sente. Laís, o que é que você sente como cliente que gosta de gato quando você chega numa clínica veterinária especializada em gatos e tem ali um gato maravilhoso, maravilhoso que é da clínica? O que você acha? Quem que cuidou daquela Se criaturinha ali? ele cuida do gato bem Pois da é. clínica, ele vai cuidar bem do meu também. Então, um animal de estimação, que é claro que não cabe em todas as situações. Um aquário bem cuidado, que tem vida ali dentro, que você vê, alguém deu atenção e está cuidando dessa vida. E qual é a vida mais fácil de ser cuidada? Uma planta. Então, se a pessoa não consegue cuidar de uma planta, fica muito complicado. Inclusive, um dia, uma diarista que é atendida numa clínica mais simples, né? Ela falou o seguinte, aqui até o dinheiro em penca é de plástico, que lugar esquisito. E eu, por acaso, escutei, eu estava lá. Então, o dinheiro em penca é uma praguinha. Você enfia ele no lugar, ele nasce. E se até a praguinha é de plástico, tipo assim, você não dá conta de cuidar nem de uma planta que se você não colocar água nela, ela vive assim mesmo. Então, isso é estranho. Então, a gente tem que passar essa sensação nos detalhes. Deixa eu só responder aqui o que o Felipe perguntou. Ele está falando que ele mora em Belo Horizonte. Teria como a gente atender pessoalmente? Olha, claro que sim. Passa aqui um recado para a gente depois, que eu te mando. Aliás, por que não, né? Meu telefone é 319-9308-9092. Então, me manda um recado lá no WhatsApp, que a gente marca uma conversa. Se por acaso não deu para pegar o número do telefone, manda depois um recado que eu te passo. Mas claro que sim.
Inclusive, quem é de outro estado também, né? Não tem problema, pode entrar em contato que a gente conversa. Sim. Mas Então, pode continuar o que também. você estava falando. Você estava falando das flores naturais. E eu te cortei. Não, é isso mesmo, das flores naturais, eu acho que você explicou bem. Outras estratégias que também adotamos nas consultorias, por exemplo, na recepção, nós analisamos o tipo de poltrona para aquele ambiente, para aquele cliente, se tem uma poltrona adequada para todos os tipos de clientes, por exemplo, se tem uma poltrona adequada para o idoso, se tem televisão, qual altura que aquela televisão está instalada, é, café. Então, assim, todas as estratégias nós analisamos para ver se estão adequadas ainda Os dentro erros de da altura, sua eles são proposta. muito comuns, né? Altura de televisão, altura de quadro, altura de mesa, é tudo muito... Por exemplo, quando você pega essa questão que você falou dos assentos, uma clínica, ela não precisa, inclusive é até bom que não tenha assentos que pareçam assentos institucionais, de banco ou de escola. É bom que tenha alguma coisa que remeta à casa da pessoa. Mas o erro mais interessante que eu já vi é você colocar um sofá muito confortável, que é aquele sofá bonito, largão, né? Bem, inclusive alguns muito caros, fica uma coisa super imponente. E é aquele sofá que a pessoa teria na sala de TV dela, para você se jogar no sofá. E o seu público tem obeso e tem idoso. Aí a pessoa senta e não consegue levantar. Você quer um constrangimento maior do que esse? Né? E já aconteceu de precisarem de ajuda. Então, pedir ajuda de outra pessoa que estava na sala de estar, mais a recepcionista, para tirar a pessoa do sofá. Então, isso é uma experiência que o cliente não esquece. E com um sofá lindo, que está na moda, que foi caro, que é maravilhoso, e está errado. Então, a gente tem que ver o seguinte, estrategicamente, ele era um sofá correto? Não. Por mais que ele esteja na moda e que tenha essa situação toda. Ele era bonito? Era funcional? Sim, ele cumpria a sua função de sofá, mas Sofá, não era para aquele para local. aquela, para aquele Inclusive, local, para aquele cliente. é muito comum, tanto nas consultorias quanto nos projetos, a gente colocar mais de um tipo de assento na sala de estar. Porque aí você compõe de uma maneira bonita e esteticamente interessante o espaço, e você dá uma escolha para o cliente. O cliente ele vai se sentar no local que ele se sente mais confortável. Então, você tem uma sala de estar menor, você vai usar poltroninhas menores, mas e o obeso, quando ele chegar, vai sentar onde? Então, a gente coloca um puff, ou então um sofazinho de 2 lugares, né? Que aí não é constrangedor, porque já teve o caso de pessoas sentar e não conseguir sair da poltrona, porque encaixou e não saiu da poltrona. Então, isso é super complicado. Aí, é por isso que a gente fala em consultoria estratégica. Então, eu quero saber qual é o resultado que eu desejo e o que é que eu vou fazer para atingir esse resultado. Então, contando uma história, não foi de consultoria, foi de projeto. Mas se tivesse chegado para a gente, esse caso, para fazer uma consultoria, a gente teria dado a mesma solução. Nós fizemos o projeto de uma clínica de ginecologia. E essa clínica era uma clínica nova, então é uma clínica totalmente nova. Nós projetamos toda delicada, porque a ginecologia obstetrícia é bem característico, o público é todo feminino, numa época que, sabe, o corpo está cheio de hormônio, tá todo, né, bem, como eu diria assim, suscetível, né? Então, a gente fez toda delicada, toda puxada para ter bastante identificação. E um comentário da dona da clínica, né, da ginecologista, ela falou o seguinte: nossa, a minha secretária, ela tinha muita dor de cabeça na clínica anterior e ela falava mais alto, era uma pessoa mais agitada. E aqui nessa clínica nova, ela chega para mim e fala: doutora, a cliente, ela falou: gente, mudou de comportamento, o que aconteceu? Aí na hora que a gente foi ver, na clínica antiga, o balcão da secretária ficava de frente para uma parede, textura vermelha. A secretária ficava o tempo inteiro olhando para aquela textura vermelha. Ficava com dor de cabeça, ficava irritada, ficando irritada, falava mais alto. E quando a médica perguntou para ela, ué, mas aqui por que você está falando baixo assim? Ela falou, eu não sinto que eu posso falar alto, parece assim, tá tudo tão tranquilo.
ia destoar. Então, olha só, É, o ambiente, ele muda o comportamento da pessoa. exatamente. Porque o vermelho é uma cor bonita, mas não é uma cor adequada para aquela situação, né? E Olha é, aqui, a Angélica está falando, sente falta nos lugares que vou de um espaço para as crianças. Tenho que levar comigo onde vou e fica difícil conter as meninas no sofá ou numa cadeira. Deixa eu fazer uma observação aqui, que eu acho isso muito interessante. E agora, com essa situação que a gente está vivendo, inclusive a gente está fazendo, né, Laís, algumas consultorias de ajuste para atendimento durante a pandemia. Porque você tem que ajustar algumas coisas, né? A gente fez até uma live a respeito disso. é. Agora, Teve criança, um e-book também, né, Su, que sim, aí quem foi quiser pode elaborado. pode entrar no site do Ambiente Amigo, baixar o e-book, que dá dicas de como fazer esse atendimento e fazer alterações na arquitetura. Mas isso que eu vou comentar aqui a respeito de criança serve muito para a veterinária também, porque a veterinária tem um paralelo muito grande com a pediatria, né? Quando você chega numa clínica médica e você tem várias crianças numa clínica médica, começa a observar, e a gente trabalha muito com observação. É por isso que 20 anos, além das rugas, deu experiência. Então, assim, você vai observando, as mulheres seguram os filhos no colo e não querem que eles interajam com o outro. Por quê? De repente, o dela foi lá só para um retorno, porque tem que retornar de tanto em tanto tempo, e aquele outro que está ali, ela não sabe se tem alguma coisa que pode transmitir para o filho dela. Se tiver, sabe, uma corizazinha, ela já fala que eu não vou deixar meu filho ali. Então, quando você coloca uma brinquedoteca em um consultório médico, a brinquedoteca não é usada. As mães ficam segurando os meninos no colo e ainda ficam meio irritados, porque os meninos querem ir lá e a mãe quer segurar. Então, dá aquela coisa assim, né? Irrita a mãe. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar algumas coisas contemplativas. Então, uma TV passando um desenho animado, um mobile para a mãe apontar para o menino, algumas coisas que não promovam a interação. Agora, olha que interessante, quando é uma clínica de odontopediatria, teoricamente é a mesma coisa. Mas no espaço da odontopediatria, a mãe não está preocupada, ela não se lembra de doença. Ela foi ali para fazer uma Uma profilaxia, né? Uma limpeza. limpeza, ela foi para fazer um acompanhamento. Mesmo que ela tenha ido para fazer uma restauração, ela não está Sim. preocupada, ela não está lembrando de doença. Então, ali pode ter um local que os meninos interajam, uma mesinha de interação, que um brinca com o outro. E se começar a perceber isso, se você erra, coloca num lugar que não deve, a pessoa fica chateada. Não sei se vocês aí que estão assistindo já viram, mas algumas mães falam, não vou naquela churrascaria mais, porque tem uma parte de brinquedo lá, não tem ninguém para tomar conta dos meninos, e aí eu não fico nem na mesa com o meu marido e nem lá no lugar do brinquedo, eu fico indo para lá e para cá. Então, assim, ela prefere uma que não tenha, que aí ela já sabe, o menino não vai ficar querendo ir lá. Eu falei no momento da pandemia, porque agora todo mundo está com vontade de ficar longe. Então, mesmo as brinquedotecas que são de odontologia, a gente está tendo que ajustar. A gente está tendo que fazer alguma coisa para deixar as crianças longe, pelo menos por enquanto. Então, assim, Animais é, entretidas, né? Mas sem o tenho muito contato contato, como está no geral. Então, a gente está nem fazendo com o coisa. ambiente, nem com outras pessoas. Eu acredito que tudo vai, né, um dia voltar ao normal, mas por enquanto a gente tem que prestar atenção nisso, né? Porque senão fica uma coisa bastante complicada. Mas com certeza, se você tem criança, é muito comum em clínicas de odontologia, você tem o público, né, Laís? A gente olha o perfil e também as idades, as faixas etárias que aparecem lá. Aí numa clínica de odonto que atende todas as especialidades, vai ter o adulto que vai para o procedimento invasivo, o adolescente que vai para a orto e a criança que vai para a odontopediatria ou até para a ortopedia lá da orto, né? E você tem que separar esses públicos. Você não pode deixar todo mundo dentro da mesma sala de estar. Né? O que eu falo sempre, a pessoa está com medo de fazer um tratamento de canal, um adulto. E chega lá, tem uma criança cheia de energia pulando de um lado para o outro. E isso fica meio desarrumado para todo mundo. Né? Exatamente. A Angélica aqui que perguntou das crianças concordou que é difícil mesmo. Isso a gente tem. Por isso que eu falei da clínica veterinária, que quando a pessoa leva o cachorro, a gente percebeu isso já, né? A pessoa também fica, principalmente os menorzinhos que ficam no colo, o cliente tem medo de ele ir para o chão e pegar alguma coisa. É a mesma coisa. Então é por isso que a clínica veterinária ela é bem parecida com uma clínica de pediatria.
Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho mais dos objetivos que a gente tem com a consultoria. Quais são os nossos objetivos? O que a gente quer com cada passo que a gente dá, né? É claro que tudo que a gente faz ali... vou só explicar um pouquinho, explica, Laís, como que a Pode? gente faz a Fica à consultoria. vontade. Oi? Como que a gente faz? Os processos. A gente manda uma prévia com as ideias e depois a gente manda uma final. Então, explica isso primeiro, para depois falar os objetivos, porque tudo que foi colocado ali, a gente tem uma explicação, né? A prévia é onde nós analisamos essas dicas, né? Organização, mobiliário, revestimentos, alturas, adornos, objetos decorativos. Então, a gente faz uma análise, né, daquele projeto, daquela clínica, propomos soluções adequadas para aquele perfil de cliente e enviamos para ele uma prévia da consultoria. Nessa prévia, ele analisa se está de acordo com as expectativas, se ele acha que o que foi proposto é realmente o que ele precisa e é viável para E ele nessa fazer prévia, naquele ele pode até momento. perguntar os motivos, né? Por que você está trocando a cor? Por que você está propondo mudar a... E nós vamos explicar tudo. Então, olha, aqui, por isso, Exatamente. disso, disso. Em consultório, o que a gente sugere? A gente olha se a mesa de atendimento está adequada, se a cadeira do profissional está adequada, porque, por exemplo, a gente não sugere que a cadeira do profissional tenha, por exemplo, o espaldar da cadeira aqui alto, porque ele pode passar superioridade em relação àquele paciente. Se a cadeira do paciente está adequada, é confortável, o tecido está adequado, então, a gente vai colocando essas propostas de melhoria, de mudança na clínica, enviamos para o cliente, conversamos e discutimos se isso realmente é viável, e depois que ele aprova, a gente manda a consultoria final, que é com as especificações de tudo que nós colocamos, né? Para que ele possa realmente executar aquelas dicas, né? Onde que ele encontra aquele vaso de decoração que a gente sugeriu, se é para trocar o tecido da cadeira, qual tecido colocar, qual cor de tinta ele vai pintar a parede, se ele vai fazer um painel, como que ele vai, qual imagem ele vai colocar nesse painel, qual madeira ele vai utilizar, né, para que ele possa realmente executar essas ideias que foram propostas. O que foi perguntado aqui antes, que eu acho até que dá para a gente falar mais um pouquinho, que nós nunca, no escritório, no nosso escritório, né, nós não temos um estilo. Isso já foi perguntado várias vezes. Qual estilo que vocês trabalham? Primeiro que somos 10 profissionais. 10 profissionais, seria muito difícil você colocar essas 10 trabalhando no mesmo estilo. É muito difícil você fazer uma pessoa trabalhar diferente do que ela imagina, do que é o estilo dela, digamos assim. Então, lá nós temos pessoas que têm facilidade para trabalhar com clínicas veterinárias, pessoas que têm facilidades para trabalhar com clínicas pediátricas e por aí vai. E da onde que vem essa questão do estilo? Então, qual o estilo que vai ser feito? Nós vamos sempre nos colocar na posição de clientes daquela clínica, né? Então, um detalhe bastante interessante é que nós já fizemos várias definições de perfil, né, Laís? Perfil psicológico das pessoas que trabalham lá com a gente, são vários testes, várias definições, e me chamou bastante atenção porque tanto eu quanto você, a gente tem uma empatia muito elevada, né? Se não é o primeiro, é o segundo na escala de pontos fortes que a gente tem. E a pessoa que tem a empatia elevada, é muito fácil para a gente se colocar, né? De vez em quando até incomoda, né, Laís? A gente sente, tipo, como é que você sabe disso? Não, eu sei. Então a gente tem uma facilidade. Não de eu vou lá ficar no lugar do outro, mas eu consigo perceber o que o outro perceberia. Então, na consultoria, até essa questão do perfil é muito importante. Porque em nenhum momento nós vamos falar, olha, isso está usando, isso está na moda,
esse estilo é o mais interessante, porque eu gosto disso, porque você gosta disso. Então, nós não vamos entrar por esse lado. Vai ser sempre o seguinte, isso é mais importante para o seu cliente valoriza isso, ele vai se sentir melhor com esse detalhe que vai ser colocado aqui. Tem esse detalhe aqui que incomoda, né? Por exemplo, o que a gente estava falando na live passada, um quadro pode passar um sentimento ruim, mesmo ele sendo bonito. Ele é bonito, você deu uma olhada, mas como é que você sente um quadro? Olha para ele mais de 15 minutos, sabe? Fica olhando para ele um tempo para ver o que ele te passa. Tem alguns que é uma explosão de cores, à primeira vista parece interessante, mas de resto não. Um dia uma dermatologista, e as pessoas elas têm umas tendências diferentes, né? Um dia uma dermatologista me mostrou o painel que ela queria colocar atrás dela, na sala dela de primeira consulta. E à primeira vista, numa foto, eu falei, olha que interessante, tem cores tão bonitas aí, que cores bonitas, né? E só que aquilo me chamou a atenção de um jeito esquisito, eu falei, o que é isso? Aí ela falou, é um câncer de pele no microscópio tal e ampliado sei lá quantas vezes. Eu falei, doutora, como assim? Né? Que você vai colocar uma coisa atrás de você e se a pessoa falar, nossa, que interessante, o que é? Um câncer de pele. Quer dizer, sabe, é completamente fora do que deveria ser ali dentro. Que a gente fala sempre, a pessoa que está em uma clínica, ela não está no melhor dela, né? Ela não está, sabe, sentindo o melhor que ela tem para sentir. Então, essas coisas. De uma outra vez, tinha uma consultoria também, que atrás, né, da primeira consulta, e a primeira consulta é muito importante, é onde o cliente te conhece, é onde o cliente conhece o profissional, vai gostar dele ou não. Atrás da cliente tinha um quadro que era uma bandeira do Brasil, só que toda amarrotada. Eles fizeram um quadro, colocaram a bandeira e amarrotaram ele todo, fizeram umas coisas assim. E eu falei, gente, isso me incomoda muito, muito, porque é estranho, parece que não está certo aquilo, sabe? Eu até brinquei, eu falei, gente, eu não sabia que isso me incomodaria tanto. Aí ela falou, todo mundo fala isso, todo mundo que chega aqui fala que incomoda. Eu falei, por que você não tirou ainda? Se a pessoa está falando que incomoda tanto, por que você não tirou? Né? Você tem que escutar o seu cliente, né? Ele melhor do que ninguém sabe o que é Pois é, se importante ele para ele. chegou a reclamar, é porque está incomodando muito. Outra coisa, Laís, os adornos que são colocados. Né? Os adornos contam uma história da pessoa. Então, se eu tenho um consultório, né, e isso acontece muitas vezes, se eu fosse uma profissional da área de saúde, e eu tenho um consultório, e aqui atrás de mim tem uma foto minha esquiando nos Alpes, uma miniatura da Torre Eiffel, sabe? Várias coisas desse tipo. O que é que a pessoa tira como conclusão? Ela viaja muito e tem bastante dinheiro porque viaja. Isso está errado? A gente tem que considerar o cliente, né? Porque o que já aconteceu na consultoria? O cliente era muito simplesinho. E a profissional já era muito elegante. Ela já tinha uma postura muito elegante que acabava dando uma afastada na clientela simples. E eles não tinham com o que conversar, sabe? Tudo que estava ali é um mundo muito distante dele. Então, isso seria correto se o cliente também viaja. Então, você tem que contar uma história de você, mas que tenha uma conexão com o cliente. Então, essa cliente que a gente perguntou para ela, você tem animal de estimação? Sim. Então, coloca uma foto sua com seu cachorro, não vai colocar uma foto sua esquiando nos Alpes. Ou ela muda de cliente, e aí ela já pode esquiar nos Alpes e mostrar tudo aqui, porque vai gerar assunto, porque ele também vai. Ou então ela respeita o cliente que ela atende e não coloca isso lá. Porque pode gerar até um entendimento de que o que ela cobra é caro. Porque, afinal de contas, né, quem é que está pagando a viagem para os Alpes? Então, assim, olha por onde que a pessoa viaja, né? Então, assim, a consultoria, ela tem esse papel de gerar uma conexão entre o espaço, o cliente atendido, e que ele entenda bem o profissional que está trabalhando ali. Que esse profissional é competente, né? E que possa até valorizar o serviço que é colocado aqui. Então, deixa eu só ver quantas horas que a minha ajudante aqui está falando. 10 minutos. 10 Então, minutos. para organizar, você já deixou claro, né? Muito bem o que é os objetivos da consultoria. Deixar aquele ambiente, aquela clínica, a cara do cliente. Cada
projeto é feito para o seu público, para atender as expectativas e as necessidades daquele público específico. Para transmitir também a qualidade do profissional, porque muitas clínicas, às vezes, o profissional é muito qualificado, mas que aquele ambiente também não demonstra isso, né? Então, é um dos objetivos da consultoria também, trazer conforto, aconchego, para que o cliente se sinta em casa e deixar o ambiente mais parecido com a casa do cliente, porque se está na casa, se está próximo à casa dele, ele está no seu ambiente de segurança, né? Eu vou aproveitar aqui, Laís, para te dar os parabéns pela consultoria mais recente que você fez. Você é muito boa nisso. Isso, E era uma obrigada. consultoria muito difícil de ser feita. Então, a consultoria era uma fonoaudióloga, não é isso? Que trabalha com... Fala o briefing, né? O briefing do que a gente precisava fazer. Então, ela Precisa trabalhava. porque Oi? a gente não precisa falar o nome dela, porque a gente não sabe, né, se ela permitiria, Sim. mas Já era uma clínica muito bonita, já foi uma clínica, né, projetada, então ela tinha as necessidades funcionais perfeitas, mas era um ambiente frio, né? E ela tinha um público que é focado em músicos, né? Então cantor, a gente tinha cantores, então a gente tinha que unir essa modernidade, mas a também dificuldade é que ela com tem cantores e pastores também, né? e pastores, isso mesmo. Pastores. Então a gente queria ser moderno, mas sem assustar um outro público dela, né? E a Então, saída que você encontrou, eu achei maravilhosa, porque é moderno, retrô. Lindo, tá exatamente, ficando não. maravilhoso, tá ficando, olha, é uma das consultorias assim que eu acho que ficou mais bonita. Por quê? Por causa da dificuldade que era unir esses dois universos, sabe? Da elegância, da modernidade e da tradição. E o que nós utilizamos nessa consultoria de estratégia foi basicamente colocar o papel de parede, trocar poltrona, colocar painel, porque na clínica não tinha E os painel, adornos, tinha né? móveis bonitos, tinha móveis bonitos, mas jogados. A gente fez a unificação daquele espaço. No corredor, nós colocamos adornos adequados para aquele público. Nós colocamos um microfone retrô, um fone de ouvido, um rádio antigo. Então, gerou identificação, né, com aquele cliente. Está dentro do nicho dele, está dentro do público, do dia a dia, das coisas que ele gosta. A Isadora está Nós comentando aqui, interessante o perfil de cliente. A Isadora é da nossa equipe também. E ela também é ótima em consultoria. Ficou curiosa para ver a sua. As suas também são muito bonitas, Isadora. Essa me chamou a atenção por causa disso. Você viu, né, que perfil diferente. E ficou muito bonito mesmo. Vale a pena ver depois. Sim. E foi isso, né? Nessa clínica nós também fizemos sugestão de livros que ela poderia colocar, que era voltado para aquele público de interesse, como um novo, como um objeto de entretenimento para a sala de espera, livros de biografias de artistas, no consultório, imagens voltadas para o tipo de atendimento dela. O que mais que nós colocamos? O que eu acho Imagens. que foi bem interessante é que foi criado com adornos, que foi muito fácil, né, de fazer, essa união do tradicional, do elegante, com o que é mais vanguarda. Foi essa que foi, eu achei bem interessante, trabalhando com materiais que não ficaram caros, que também é a ideia da consultoria. Que a ideia da consultoria é, vamos fazer uma maquiagem. Vamos fazer uma maquiagem nesse espaço aqui, para que ele possa dar um retorno. E mesmo os projetos que a gente faz, né? Eu até brinco muito com os clientes, eu falo que se algum dia aparecer algum cliente que me fale, olha, você pode gastar o que você quiser no projeto, eu acho que eu vou passar mal, vou desmaiar, porque eu não estou preparado para isso. Porque a gente trabalha com alguma coisa que tem que dar retorno financeiro.
É diferente de fazer o projeto de uma casa, que a pessoa coloca lá o sonho dela e pode ficar o que quiser, né? Na clínica, tanto no projeto quanto na consultoria, a gente tem que ter esse caminho. E esse ficou muito bom porque está tendo esse resultado estético sem gastar muito. E você falou tudo aí. Nós pegamos os móveis que já eram bonitos e agrupamos de uma maneira diferente para dar uma atmosfera que era o que precisava. O que faltava era isso. Né? É o que Burle Marx falou de paisagismo. Né? Não existe planta feia, existe planta mal agrupada. Né? Então, assim, você tem que perceber como que as coisas vão ser agrupadas, ver o que você pode colocar para valorizar aquela peça. Por exemplo, nesse caso, tinha uma cadeira maravilhosa, mas ela não aparecia. Então, colocando um painel de madeira atrás dela, ela apareceu, né? Ela surgiu. Então, a consultoria, ela tem esse objetivo principal. E aqui a gente tem 5 minutos. E eu queria só finalizar com um detalhezinho, depois eu vou deixar você finalizar também, que é o que a gente leva sempre em consideração, tanto nas consultorias quanto nos projetos. Quando a gente alguém pergunta para a gente a respeito do estilo, por exemplo, que a gente trabalha. Nós falamos o seguinte, né? Nós trabalhamos com arquitetura estratégica, isso é fato. Mas nós trabalhamos com a arquitetura da felicidade. E a arquitetura está correta quando o usuário está feliz. Ponto. Não, sabe, tem coisas que a gente faz, tem consultorias, projetos que a gente faz, são tão simples, eles são tão simplesinhos, são tão daquela clínica simplesinha ali da periferia, que as pessoas chegam e falam, nossa, mas não gastou arquiteto para fazer isso. E ele foi um dos mais difíceis de serem feitos, justamente porque a gente tem que segurar a mão e respeitar o que aquele público ali precisa, respeitar e fazer o que ele deseja, e não o que eu gostaria para sair na revista. Essa é a parte mais complicada de tudo. Bom, tem perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente tem só 3 minutos. Então, assim, eu gostaria de despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom para mim estar aqui, dividir um pouco do meu conhecimento com vocês. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês a dar uma melhorada no seu negócio, que vocês possam aplicar algumas coisas que nós falamos aqui. E como foi perguntado, né, Laís? Até o celular eu coloquei aí, quem não viu pode entrar, né, no site do Ambiente Amigo, entrar em contato lá no Fale Conosco, fica à vontade. E, olha, pode conversar, pode perguntar, pode entrar em contato com a gente, nós estamos à disposição. Somos de Belo Horizonte, mas atendemos o Brasil todo. Então, manda foto, depois a gente te orienta como fazer essas coisas das casas de clientes, porque a gente tem que comparar. Se você mandar só a foto da sua clínica, nós não vamos poder fazer nada. Tipo assim, olha, não sei se está adequado. Tem que comparar com o seu cliente, com o perfil do seu cliente. Então, o que é bom para um é bom para todos, né? Exatamente. Então, até por isso que não tem essa coisa de, eu vou copiar a clínica do outro. Não tem. Vou fazer uma clínica com o estilo que está na moda. Não tem lógica, né? Então, você tem que fazer de acordo com o perfil do cliente. Parece muito simples, mas é a parte mais complicada da coisa. É justamente descobrir isso. Depois que você descobre, de vez em quando descobre uns clientes complicados assim, né? Tem que ser moderno, tem que ser tradicional, tem que ser elegante, tem que ser tanta coisa que você dá uma travada no cérebro até arrumar um caminho para seguir. Mas é gostoso demais de fazer e tanto o projeto quanto a consultoria é muito gostoso de fazer. Né? Eu acho que você também adora, né? Adoro. E principalmente ver o resultado. Exato. E agora a gente só tem 1 minuto, mas o que mostra pra gente que está certo o que a gente fez é o resultado que o nosso cliente tem. Né? O médico veterinário, o dentista. Quando ele começa a contar, olha, aquilo que você colocou, a cor que você colocou na parede, o meu cliente está querendo copiar, querendo colocar na casa dele. O adorno que a gente colocou ali, ele está querendo saber onde que eu comprei, porque ele gostaria de ter na casa dele. Então, isso é para a gente um presente. E a gente, graças a Deus, né, esse presente ele vem com bastante frequência das pessoas falando que isso acontece na clínica delas. É a parte mais gostosa da história. Laís, obrigada. Obrigada demais. O objetivo, né?
Qualquer coisa pode entrar em contato no escritório, nós estamos à disposição para esclarecer mais dúvidas. E entra lá no YouTube, vai lá no Ambiente Amigo, entra no YouTube e vê as outras lives, que eu acho que vai ser bastante interessante também. Boa noite para vocês, gente. Foi um